Oi pessoal, hoje eu tô novamente aqui no Brawl Stars. Eu vou trazer um conteúdo diferente pra vocês e eu vou resumir bastante. Eu vou tá fazendo uma tier list que, pra quem não sabe, é mostrar alguma coisa do pior até o melhor, que eu vou tá mostrando os Brawlers pra vocês. Tem 45 Brawlers, alguns deles eu não tenho, que eu não tenho 14, né? Só que eu já vi gameplays, eu já vi dicas, eu já vi várias coisas. Eu até joguei em outras contas com a maioria desses Brawlers. Por isso que eu tenho bastante experiência com eles e eu vou fazer essa tier list pra vocês. É baseado no Tier F, Brawlers inúteis, Tier E, abaixo da média, Tier B, balanceados, Tier A, acima da média e Tier S, muito acima da média. E o pior Brawler do jogo eu vou resumir bastante em todos os Brawlers pro vídeo não ficar muito comprido. O pior Brawler pra estar utilizando é o Bull. Ele tem muito dano e muita vida, só que ele não consegue chegar perto de ninguém. Muita gente vai estar me questionando, ele podia ser considerado o melhor pra roubo, só que ele só consegue fazer alguma coisa no roubo nos mapas mais fechados. O Reviravolta, o Central Traffic, o Snaked Assault, o Batata Quente, e mesmo assim os lançadores são bem melhores do que ele. O próximo Brawler, muita gente vai estar me questionando aqui, porque é a Shelly. Todo mundo fala que é o famoso lendário grátis, o Brawler mais forte do jogo, só que não. Lembrando que conta todos os eventos, menos o Amigo Roubado, que é um evento de Natal, e os eventos especiais, como Todos contra Um, o Robô Chefão, o Caos Cibernético e o Cidade Caótica. E a Shelly não consegue chegar perto de ninguém de longe, ela só dá 300 de dano. O Brawler não tem dano e não tem nem vida direito. Ela era considerada literalmente uma das melhores no começo do jogo. Nem faz tanto tempo que ela era tão boa. Mas hoje em dia, atualmente, ela não tem tanto destaque assim. E você não vai conseguir utilizar ela como antigamente. E o melhor modo para ela é o combate, mesmo assim existem opções melhores, como o Corvo, o Edgar e muitos outros. Finalizando o Tier F de Brawlers inúteis, a gente vai ter aqui o Core. E o Core ele foi nerfado na mesma atualização do Brock. E ele atirava de longe, praticamente a mesma distância da Piper. Só que aí ele levou esse nerf, que foi praticamente um rework. Eu considero um rework, que eu acho que foi muito mal executado. Ele podia ser considerado um dos melhores do jogo e hoje em dia tá aqui, entre os 3 piores. E o que acontece com o Core, eu colocaria ele no Tier E, até no comecinho do B, mas eu não coloquei por um motivo, o Stu. E muitos Brawlers foram prejudicados pelo Stu. Eu acho que eles não vão voltar tão cedo, a menos que tenham buffs ou talvez reworks. Porque o que torna o Stu especial é a mecânica dele pegar o super com um ataque apenas. E aí eu acho bem difícil a Supercell tirar isso dele, porque a única coisa que torna ele um Brawler diferente dos outros, e é só por causa dessa mecânica muitos Brawlers ficaram ruins por causa dele. Começando o nosso Tier E, a gente tem outro Brawler que é inútil, e não é nem por causa dele, é por causa de outros Brawlers. Esse Brawler é o Dynamite. E o Dynamite ele tá tão ruim assim, porque eu já fiz um vídeo, aliás, falando de como acertar os ataques de tique. Só que você não vai acertar os ataques de tique no seu inimigo. Você vai jogar no meio do mapa, ou na zona estratégica, em cima de um parafuso encurralado. São os melhores modos pro tique. E aí o Dynamite tá tão ruim assim, porque o Sprout ele consegue causar dano mais rápido do que o Dynamite, já que as bombas do Dynamite demoram para explodir. E o Sprout é muito mais fácil de você tá acertando, também demora menos. O Tique consegue controlar a área no zona estratégica, no encurralado, até mesmo no caça-estrelas e no futebral. E o Barley faz meio que os dois, só que um pouco pior de cada um. E aí essa é a questão, você não tem nenhum motivo para utilizar o Dynamite. E o próximo Brawler aqui é o Frank. Muita gente fala que ele é inútil, só que ele não era. Agora ele pode ser considerado até um Tier F. Eu só coloquei ele acima porque no zona estratégica, com Poké e com Byron nível máximo, você ainda consegue alguma coisa. E além de reação animada, o Frank não mudou nada desde a última atualização. Ele continua a mesma coisa.
E é meio que ele desceu também por causa do novo Brawler, já que você nunca vai conseguir acertar um novo Brawler usando Frank. E eu acho que os Brawlers, muitos deles vão ser prejudicados por causa do Stu, principalmente porque a maior parte da comunidade tem ele, como eu já falei. O próximo Brawler a aparecer aqui é o Gale. E o Gale, ele também já era o pior cromático. Quando ele foi lançado, o alcance dele era maior. Ele levou literalmente um rework no alcance. E ele recebeu um buff que meio que dobrou o dano do super dele. Só que fora isso, não resolveu absolutamente nada. Porque ele continua a mesma coisa, só que é até pior. Por causa que agora na zona estratégica tem um mapa de 3 zonas, onde é impossível você utilizar o Gale. E no Futebral, como eu já falei, como eu vou falar ainda, tem mapas mais fechados nessa atualização. Por isso que os tanques até que subiram bastante, tirando o Bull. O próximo Brawler que vai estar aparecendo aqui é o Edgar, e ele foi nerfado em 400 de vida. Agora os tanques matam ele com facilidade, os snipers. Todo tipo de Brawler vai conseguir eliminar o Edgar, e ele tá meio inútil, ele só serve pra você usar no combate. Fora isso, no 3x3 dá pra você usar ele um pouco no encurralado, mas ele não tem tanto destaque assim. Os próximos Brawlers são os tanques, resumidamente, que é o El Primo e a Rosa. E o único lugar que você vai usar eles é na zona estratégica com pouco Byron ou Pan. E eles também funcionam até que bem nos mapas de Futebral, por isso que eles subiam. Originalmente eu ia colocar na posição 20, na posição 40 até lá no Tier F. Mas como esses mapas foram adicionados, eu vou dar alguns exemplos aqui. Que é o Jumping Beans, o Clan Shot, o Interpart e alguns outros. Aí eles estão funcionando até que bem, comparado ao que eles eram antes desses mapas. E essa é a posição deles hoje, onde você vai conseguir usar. O próximo Brawler não é um tanque, daqui a pouco vai ter mais deles, que é o Eugênio. E eu não entendi o que aconteceu. Quando um Brawler tem bastante vida, ou defesa, ou cura, algo do tipo, é bom ele ficar de meio de campo para conquistar o meio. Quando o Brawler não tem sobrevivência, mas tem dano, ele fica de lateral para conseguir eliminar o time adversário. E aí o Eugênio foi nerfado, ele era um dos melhores meios de campo, se não o melhor. E tudo bem, ele foi nerfado, ele ficou bem ruinzinho, poderia ser considerado um Tier F. E aí a Supercell buffou o dano dele, ele ficou um lateral até que bom. Só que nessa atualização buffaram a vida dele. Então o que eu não entendi é o que a Supercell quer, que ele fique um lateral, um meio de campo, porque não faz sentido buffar a vida e depois buffar o dano. Tem alguns Brawlers que conseguem ser os dois, mas o Eugênio definitivamente não tá conseguindo muita coisa. O próximo Brawler é o Daryl, também é um tanque. E o único lugar que você vai usar ele pode ser resumido com uma palavra: roubo. E ainda tem que ser em mapas específicos, porque é no Naked Assault, no Central Traffic, nem na zona estratégica com Poké e com Byron o Daryl funciona, porque ele absolutamente não tem vida e não tem dano. O próximo Brawler aqui, iniciando o Tier B, o único tanque que se salvou do Tier E pra baixo, que é a Jack. E você só consegue usar ela com o segundo poder de estrela na zona estratégica. E o melhor lugar mesmo pra estar utilizando é no Futebral. E assim, a Jack é um tanque que eu poderia colocar no Tier E, eu só não coloquei por causa do Futebral. E por causa desses mapas fechados, senão ela ficaria no final do Tier E. O próximo Brawler aqui é a Tara, também é uma Brawler mítica. E diferente do Eugênio, ela até que é boa. Ela é um Brawler muito bom para estar utilizando no combate, no Pique Gema em alguns mapas, e no Caça Estrelas nos mapas Open Plaza, Terra à Vista e esses novos mapas aí. O próximo eu considero um dos que caiu mais, e não é nem, na verdade é por causa do novo Brawler, o Stu. Essa Brawler caiu a Ems porque existem opções melhores de defesa na zona estratégica. Por exemplo, a Jessie e o Corvo com os buffs que ele recebeu no poder de estrela. E a Ems ela caiu bastante, o melhor lugar para usar na zona estratégica, em mapas abertos de Futebral e de Pique Gema. E é só isso, porque em outros mapas ou modos ela não tem absolutamente nenhum destaque.
E o próximo Brawler aqui é o Barley. Como eu falei, ele consegue controlar e dar dano. É meio que uma mistura entre os dois. E ele tá meio que bom até. Você consegue usar ele na zona estratégica muito bem com qualquer um dos acessórios. Eu prefiro o segundo na zona estratégica, só que nos outros modos é melhor você usar o primeiro. O próximo Brawler na posição 30 é o Bo. E o Bo é meio que... ele é bom no pique gema, ele levou um buff e ele pode até ficar melhor. Um buff que nem mudou tanta coisa, ele só deve ter aumentado uns 200 ou 300 de dano no total. Eu não sei muito bem. Mas sim, o Bo é bom em mapa de pique gema. E eu vou estar falando dos melhores para você usar. É o Mina Rochosa, o Loja de Cobras... esses mapas mais fechados. Tem algum outro que eu vou achar aqui pra vocês e eu volto. Aqui, pessoal, eu voltei. Ele também é bom no Real, no Red Herring, no Reservatório Inundado, na verdade. E como eu falei, no Loja de Cobras. Você também vai conseguir usar ele em alguns outros mapas de caça-estrelas. No Arco Duplo ele é bom pra matar tanque. Na Arapuca Mortal ele é bom. E ele tá melhor do que eu esperava. Eu pensava que ele ia ficar no Tieré. E no Caça-Estrelas ele também funciona nos mesmos mapas com a Tara. Que é o Terra à Vista, o Salto Súbito com o segundo acessório, o Open Plaza. E por isso que o Bo fica no Tier B. O próximo Brawler a aparecer aqui é a Nani. E é meio que o Bo e a Nani eram um pacote completo, porque o Bo era inútil sem a Nani. A estratégia que você tinha era a Nani com poder de estrela, foco automático, que eu acho que é o primeiro, ficar dentro do totem até eu pegar o super. A partir desse momento, a Nani começava a matar todo mundo e você ganhava. Só que o totem do Bo foi nerfado e essa estratégia não funciona mais. Só em alguns mapas eu acho que o melhor é o Estação Seca e não vai funcionar muito. Você vai ter que ter algum Brawler para defender, tipo o Tiki ou até mesmo o Daryl, o Mortis, algum do tipo. Só que não é bom usar tanque no Caça-Estrela, só para defender e não é a melhor opção que você tem. E o próximo Brawler a aparecer aqui vai ser a Bee. E a Bee foi nerfada no acessório. O acessório é uma porcaria agora. E antigamente podia ser considerado um acessório de geral, talvez até S. Mas aí a Supercell foi nerfando cada vez mais. E aí ela se tornou pior na defesa do Futebral. E por isso que ela não é mais considerada ótima, uma excelente opção para você estar utilizando lá. Ela também funciona até em alguns mapas mais fechados de caça-estrelas, entre eles o campo de tiro, até mesmo Estação Seca. E contra a Piper a Bee morre muito fácil, por isso que ela não pega tanto destaque assim no caça-estrelas. E o próximo Brawler aqui é o Watson, que realmente ele tá morrendo bem fácil pro Sprout. É só o Sprout dar 3 tiros em cima dele e pronto, você morreu. O Watson ele também é muito bom no combate, por isso que eu deixei ele nessa posição. Fora isso, ele não tem tanto destaque assim. Ele consegue fazer alguma coisa no pique gema pra matar lançador, tirando o Sprout e um tique de segundo acessório. E o Watson é um Brawler bem balanceado, até um Brawler bom, e você consegue usar principalmente no combate. E o próximo Brawler eu colocaria Tier S se não fosse por alguns mapas aqui. O próximo Brawler é o Rico e ele funciona em alguns mapas específicos. É bem difícil de usar ele. Você precisa ir nos mapas mais específicos, que os melhores para eles vai ser o Batata Quente de roubo, o Loja de Cobras de pique gema e alguns outros que eu vou achar aqui para pessoal. Ele também é bom no Arene Infole, que foi adicionado nessa atualização. No Red Herring nem tanto. E no mapa Ilumina ele tem bastante destaque também. Esses são os melhores mapas para estar utilizando ele. Ele também tem destaque em alguns de Futebral, como o Tiro Livre, o Fast Fork. Mas não é tão bom você estar utilizando ele assim. Senão eu colocaria ele no Tier S se não fosse por causa desses mapas. E o próximo Brawler aqui vai ser a Penny. E o melhor modo para ela é o Encurralado. Mesmo a Jess sendo nerfada, ela continua a opção melhor no zona estratégica, no pique gema. Por isso que a Penny não tem tanto destaque assim.
No encurralado ela é boa, em zona estratégica, com o poder de estrela bombas incendiárias, ela vai te incomodar muito. Principalmente nos mapas de uma zona, por exemplo, Besouros Brigões, ela é um brawler muito bom para você estar utilizando. O próximo brawler aqui que vai aparecer é um brawler curador. E realmente ele apareceria no Tier A se não fosse por um único brawler, que é o Corvo. O Corvo recebeu muito buff. E se você tiver com o poder estrela Aura Venenosa, literalmente você anula a cura da Pan e anula ela por completo, porque ela não vai ter destaque nenhum na partida. Por isso que ela foi tão rebaixada assim comparado ao que ela já foi. O último brawler aqui do nosso Tier B é o Mortis na posição 23. E o Mortis, o melhor modo para estar utilizando ele no Big Gema, em mapas não tão fechados, não tão abertos. E ele não tá tão bom comparado antigamente. Não sei se vocês sabem, mas antigamente ele era muito bom no Futebral, melhor brawler até. E com o segundo acessório você consegue utilizar ele bem até no Futebral. Hoje em dia ele não é tão bom assim no Futebral, só que é um brawler relativamente forte para estar se utilizando. E a maior dica para você estar utilizando ele, que eu considero o brawler mais difícil, tirando o Stu e o Rico, esse tipo de brawler, a melhor dica para usar ele é você só usar o super para sobreviver. E você tem que mirar, nunca usando auto tiro, nem para matar alguém com ataque normal. Porque se você enganchar na parede, já era para você. Ele também é bom no combate, para você fugir ou até mesmo sobreviver. E para matar algum lançador ou um brawler de pouca vida que aparecer pela sua frente. O próximo brawler a aparecer aqui, e começando o Tier A, que são brawlers acima da média, é a Colette. E sim, ela tá na posição 22, ela subiu bastante, porque os tanques também subiram. E conforme os tanques sobem, a Colette também sobe para counterar eles. E aí a Colette ela se torna um brawler relativamente bom. E a maior coincidência, eu acho, dessa tier list é que o Spike tá uma posição à frente dela. E eu só classifiquei Spike nessa posição à frente dela. Por quê? Porque ele pode ser considerado melhor no roubo. Se você ficar no ponto certo do cofre, você consegue destruir o cofre do time adversário com 3 acessórios apenas. Mas tem que ser uma posição muito certinha. Enquanto isso é só seu time ficar defendendo, que você vai conseguir usar o Spike muito bem. Tirando isso, ele também é bom na defesa de Futebral. E como eu já falei, o acessório da Bi foi nerfado. E agora ela piorou na defesa do Futebral, principalmente contra tanques. E aí é meio que o Spike se torna mais importante na defesa do Futebral. E por isso que ele tá nessa posição hoje. Lembrando, pessoal, que a raridade dos brawlers não interfere em nada na força deles. Eles são muito fracos, eles podem ser muito fracos, brawlers raros. Eu falei errado, pessoal. Podem ser muito fracos brawlers lendários e brawlers raros podem ser muito fortes. E a raridade basicamente não interfere em nada, só interfere em qual diferenciada é a habilidade que os brawlers têm. Por exemplo, o Leon, um brawler que fica invisível. E isso é uma coisa muito especial, digamos assim, dentro do Brawl Stars. Nenhum brawler tem além do Sage, por isso que o Leon é considerado um lendário. O próximo brawler a tá aparecendo aqui vai ser o Brock. E ele foi buffado recentemente. Ele tá bom no caça-estrelas e no combate duplo. E não tem muito o que falar. O brawler é bom pra você estar usando nesses modos. No roubo com o primeiro poder de estrela ele também entra. Na posição 19 temos o Colt. E o melhor modo para ele é roubo. Ele também é meio que empatado com o Spike. E se você estiver utilizando o acessório Bala de Prata, você vai ter um ótimo desempenho até mesmo no combate. Assim o Colt fica absurdo. E o Low, ele tá na posição 18, uma acima do Colt, apenas por um motivo. Ele recebeu buffs no poder de estrela e também no super, que agora causa dano. Então ele fica muito bom no encurralado pra counterar Piper, até mesmo Frank e Brawlers tanques. E por isso que ele subiu bastante. Eu posso considerar até o melhor Brawler para estar se utilizando no encurralado.
E assim, o LoL ele é um Brawler que você vai estar utilizando muito bem, dependendo do mapa e do modo. Nos mapas de 3 zonas, em um único mapa de 3 zonas ele não tem destaque, que é o único que tem no jogo, né? E fora isso, o Brawler é muito bom para você estar aplicando em composições de encurralar. O próximo Brawler a aparecer aqui, um pouco à frente do LoL, é o Leon. Muita gente vai questionar falando que é lendário, só que como eu já disse, a raridade não interfere em absolutamente nada. Por isso que o Leon, o melhor modo para ele é o Pique Gema. Ele recebeu buffs no dano e o combate também é o melhor modo para ele, é meio que empatado. O Leon é um Brawler muito bom para você estar utilizando, principalmente no Pique Gema nos mapas mais fechados. Óbvio que você não vai colar em um El Primo ou em um Bull que aparecer. E dentre os tanques, eu acho que o Leon só mata a Rosa mesmo. E talvez o Frank. Eu não sei, então não faça isso nas partidas reais, porque a chance de não dar certo é grande. O próximo Brawler a aparecer um pouco depois do Leon é a Piper. E eu coloquei ela à frente do Leon. Por quê? Porque o novo Brawler Coronel Ruffs, ele é muito, muito forte com a Piper. Principalmente se você tiver um 8-bit junto com você. Que aí você tem praticamente o melhor destaque possível no caça-estrelas. O próximo Brawler a aparecer aqui vai ser o Poco. E o Poco ele é um Brawler de cura, combado com o Byron, ele fica muito bom na zona estratégica, até mesmo no Futebral. Inclusive vai ter um desafio valendo a skin do Dynamite e eu vou estar utilizando o Poco. E lembrando que ele só tá nessa posição se você tiver o poder de estrela, senão ele fica no começo do Tier B. E o próximo Brawler aqui é a Jessie, quase abrindo o nosso top 10. Na posição 14. E a Jessie ela é uma das melhores, se não a melhor opção do jogo para a defesa do zona estratégica. E junto com o Poco ou com o Byron, como eu já falei, ela fica muito boa. Por quê? Com o poder de estrela energizador, sua torreta fica praticamente com vida infinita. E basicamente, se o Poco te curar, você não vai deixar a torreta morrer. E consequentemente, você vai ter muita defesa. O próximo Brawler, na posição 13, um pouco à frente da Jessie, é a Max. Eu deixei minha Max classe 24 em 2 horas, eu nem sei quanto. E o melhor uso dela vai ser no Futebral junto com Brawlers que atiram de longe ou com até mesmo tanques. E a Max ela também é boa no combate, pena que ela for nerfada, mas ela continua sim boa, uma opção até que relevante para você estar utilizando. O próximo Brawler aqui. Os Brawlers que vai estar aparecendo no top 10 são com certeza os Brawlers mais fortes e quebrados. Lembrando que dependendo da atualização dos mapas do Brawler que levar buff ou que levar nerf, o jogo pode mudar muito.